Questão 41. Por que Deus deixou que o povo fosse governado por reis violentos e pecadores? A visão humana é pobre para apreciar os desígnios de Deus, enquanto para os homens a fraqueza é sinal de vergonha, para o Criador é condição indispensável a aproximação entre a alma e o Verbo divino. O povo santo deve confiar plenamente no Deus de Israel e saber que todas as coisas foram permitidas e cumpriram a vontade divina, mesmo que os personagens bíblicos tivessem defeitos de caráter à semelhança das pessoas comuns. Então, nesse primeiro parágrafo aqui, nós podemos já fazer algumas considerações a respeito do ponto de vista da teologia tradicional, que costuma tratar as pessoas que buscam a igreja como se elas tivessem uma necessidade de se tornarem pessoas santas e perfeitas. Esta ideia de santidade, ela é um pouco distorcida dentro da teologia tradicional. Foi com base nessa ideia de que algumas pessoas têm santidade, é que se criou o santo da Igreja Católica, aquele homem que é canonizado pelo Papa, pelas autoridades, ele deixa de ser uma pessoa comum e passa a ser um santo depois da sua morte física. Daí as pessoas pedem para aquele santo interceder por elas, realizando curas e ajudando a resolver os seus problemas pessoais. É preciso nós mudarmos esta visão distorcida da teologia, porque a palavra santo remete à ideia de separação e não de santidade, de pureza. Então há essa controvérsia entre a história das Escrituras, que mostram pessoas comuns, mostra pessoas como nós, pessoas imperfeitas, que em alguns momentos tinha a santidade de Deus, mas em outros momentos se comportava como pessoas que estavam ali lutando pelos seus ideais e cometiam pecados, como os homens comuns. Quando olhamos a história das Escrituras, a história bíblica, nós percebemos que é um pouco diferente daquilo que a teologia tradicional aponta. Então, essa ideia de santidade, de pureza, ela precisa ser trabalhada por nós para que as pessoas se sintam mais à vontade dentro da igreja do jeito que elas são. Todos nós somos uma obra perfeita de Deus. Apenas nós estamos nos debatendo com a realidade da vida onde nós estamos inseridos, com o tempo em que nós estamos vivendo, com seus problemas, com as suas coisas positivas e negativas. Nós nos debatemos dentro da vida, arrastando também junto de nós a nossa história passada, as coisas que porventura sejam ofensivas a Deus ou tenham ofendido a lei. Nós arrastamos conosco durante a nossa experiência essas dificuldades e lutamos para que elas possam ser vencidas. Nós somos pessoas normais, comuns. A ideia da santidade precisa ser tirada do nosso pensamento. Então, esta pergunta aqui, ela traz em si já esta visão, como se um homem comum, que tem essa ideia de santidade, estivesse perguntando por que Deus deixou que o seu povo fosse governado por reis violentos e pecadores. Há que considerar ainda, não só o problema da santidade, essa santidade criada pela Igreja Católica, há de se considerar também a época em que cada personagem viveu com as suas características. Se nós formos voltar no tempo, aí 500 anos, 1000 anos, ou no caso de Davi, 3000 anos atrás, a realidade era outra. E certamente, se nós fôssemos transportados para o tempo, vamos imaginar
por um instante, que nós fôssemos transportados lá para aquela história passada. Com certeza nós iríamos viver ali aquela realidade, e não a realidade dos tempos de hoje. Nós, ao nascermos naquele lugar e naquele tempo, nós iríamos encarnar a realidade daquele lugar, com as suas características. E daí nós seríamos homens embrutecidos. Teríamos a bondade de alguma forma, mas no geral seríamos homens prontos para matar quando fosse necessário, porque isso era próprio do tempo. Nem era pecado o sujeito tirar a vida do outro, que era uma questão de guerra, de sobrevivência. Então, tudo isso precisa ser devidamente considerado para que a gente tenha uma visão mais correta daquilo que são as Escrituras. Antes nós achávamos que as coisas tinham um outro ponto de vista. Pensávamos que era necessário a gente atingir um estado de pureza espiritual para nós merecermos o favor do Senhor. E isso não é verdade. Ninguém tem que procurar pureza espiritual. Nós somos o que somos. E se nós ainda não somos melhores, é porque a nossa realidade ela não permite que a gente seja melhor. E cada um tem a sua dificuldade para lidar com a realidade onde nós estamos inseridos. E Deus nos ajuda nessa melhoria, na maneira como nós lidamos com os fatos do nosso tempo, do tempo onde nós existimos e com as coisas que nós precisamos passar em virtude do cumprimento do plano de Deus. A visão é diferente quando inserimos a alma no contexto da própria história. A alma vai nascendo, vivendo, morre o corpo, a alma fica um tempo na eternidade, ela nasce de novo e segue cumprindo aquilo que é o plano de Deus. Então é diferente quando nós colocamos a alma acompanhando o mover do próprio universo, do próprio mundo aqui, no nosso caso. Então deixemos um pouco de lado essa questão da santidade. Essa santidade da igreja para entender que santos são apenas aqueles que Deus escolheu para preparar estas almas, tendo em vista o futuro da humanidade. Bem, é isso em resumo. Alguma pergunta sobre esta questão? Sobre esse parágrafo? Vamos avançar um pouquinho mais. Ao observar fatos e personagens bíblicos, é preciso considerar o fator tempo que aponta determinada realidade para cada período da história. O que parece violência para os dias atuais nem sempre foi em épocas passadas. Guerras e mortes que a civilização atual abomina eram comuns nos dias dos reis e, convenhamos, continuam sendo comuns hoje, por causa da ignorância dos povos em relação à luz do Criador. Então, cada época tem aí as suas características. Quanto aos pecadores, Deus sempre esteve ao lado deles para salvá-los. A salvação da alma é antecedida por diversas fases de aprendizado. Daí a necessidade de viver experiências diversificadas ao longo da história terrena. Por isso, o Espírito e os profetas sempre estiveram próximo dos pecadores. Ainda aqui está embutida a ideia da santidade. Eu penso que isso começa a mudar já na nossa visão. Porque pecadores sempre existiram, em todos os tempos. Então os profetas não vieram para salvar ninguém. Os profetas vieram para anunciar aquilo que era a vontade de Deus. A salvação já estava prevista dentro do plano de Deus para aquele povo e para a própria humanidade. Isso já está previsto. Este comentário aqui eu acho que precisa ser um pouco melhorado, porque parece assim que existe um pessoal que não precisa de ser salvo e os pecadores que precisam ser salvos. Está embutida esta ideia. É preciso a gente começar a eliminar esta postura, né, esta posição, que é mais da teologia clássica do que do povo de Deus. Na verdade, todos nós precisamos ser salvos. O estado natural nosso é um estado de envolvimento com o pecado, por causa da presença do diabo aqui no mundo. Então não se trata apenas, eles estão sempre perto dos pecadores, né? E dos justos não. Fica uma coisa um pouco estranha. É necessário a gente entender que todos nós somos almas
em constante procura desta luz que pertence a nós mesmos, né? Da luz divina, da eternidade perdida durante o processo criativo. Então, quando houve o processo criativo, ao nos separarmos de Deus, nós perdemos essa nossa eternidade para adquirir mais tarde, depois, quando chegar o momento certo, acompanhando o progresso da própria criação. É necessário a gente mudar um pouco, então, esse conceito quanto aos pecadores. Na verdade, Deus esteve sempre ao lado do seu povo, para cuidar do seu povo. Evidentemente, a salvação viria no devido tempo. Mas essa não era a meta. Veja que na teologia clássica, a meta é a salvação. Você é salvo para viver no céu. Isso acabou. Nós somos salvos para começar a nossa vida com Deus. Nós somos salvos para começar a nossa vida no reino da luz, no reino do entendimento, da compreensão do grande plano do nosso Deus. Então, as coisas vão aos poucos se modificando, à medida que nós vamos entendendo melhor a obra do nosso Pai, né? E qual é o contexto da nossa própria vida. Pergunta sobre isso? Alguma dúvida dos irmãos quanto a isso? O povo de Deus é constituído por almas pecadoras em vias de santificação. Então, aqui o certo seria colocarmos assim: o povo de Deus é constituído por almas em vias de santificação. Imagina que todas as almas, na verdade, vão ser separadas para o próprio Deus. Mas enquanto a humanidade não atinge esse estado de liberdade e de iluminação, é necessário que haja um povo trabalhado e preparado para que esse povo possa trazer luz à humanidade. Então não são almas que estão no mundo por uma questão de pecado, entendeu? Mas sim, estão em vias de santificação. Sem dúvida, o homem pecador, enfraquecido em suas vaidades, está mais perto do eterno Deus do que quem se acha virtuoso e que julga não precisar de correção. Por isso o Messias foi descendência da família de Davi, um pecador semelhante ao homem comum e não de um puro sacerdote da tribo de Levi. Então a gente vê que aqui nesse finalzinho, desses 3 últimos parágrafos, essa ideia está embutida de pecador, de salvar o pecador. Isso precisa ser trabalhado. Já na próxima edição da apostila a gente já vai ver uma mudança já nesse texto, para que esteja mais em acordo com o que nós estamos pensando hoje. Esse conceito do pecado ele precisa ser modificado, para não parecer assim que o pecado é um erro da pessoa. O pecado é uma consequência da própria vida no universo, na fase em que o universo se encontra. Ninguém tem que se envergonhar porque cometeu pecado. O que a alma precisa fazer é tomar uma decisão, com a ajuda do Senhor, para que ela não mais se embrenhe por esse caminho, para que ela seja vitoriosa na sua luta contra as tentações que vêm das trevas, que são naturais num mundo como esse que nós vivemos. Isso mantém a nossa santidade, evidentemente. Nós continuamos sendo perfeitos. Nós estamos enrolados com a realidade onde nós vivemos. Isso é diferente. Eu não sou pecador. O meu pecado provém do ambiente onde eu vivo, aonde a carne, os interesses da carne ainda dominam a alma. E aí eu cometo pecado. Como? Sim, por necessidade. É uma necessidade que a alma tem de atravessar essa região da escuridão para que ela possa conhecer a luz e desfrutar da luz. Mais uma vez afirmamos, se não houvesse noite, o dia seria escuridão. A dualidade da criação, ela precisa existir, senão a gente não tem como fazer uma referência aos acontecimentos e às situações e coisas em que nós estamos envolvidos quando estamos vivendo na matéria, na carne. Tá bem? Os irmãos entenderam até aí? Tem dúvida quanto a isso? Então, a alma, antes dela ser salva, ela precisa de conhecer o erro e sofrer as consequências do erro dela. Então, se o senhor fosse salvo antes de conhecer estas coisas, o senhor não daria valor nenhum à sua salvação. Você só pode dar valor, por exemplo, às virtudes quando o senhor conheceu as consequências do pecado. Então, quer dizer, o pecado e os erros fazem parte das primeiras fases
da caminhada da alma em direção a Deus. Então, quando a alma é salva, ela já aprendeu. Ninguém é salvo antes de ter aprendido. Por isso a salvação não depende do homem, mas depende de Deus, que sabe como é o nosso coração. Ele sabe como a gente é por dentro. Se a nossa alma já atingiu o estado já apropriado para ser salvo, ele encaminha aquela alma para a salvação. Numa igreja, numa sinagoga, onde ela tenha contato com a palavra de Deus e ela possa crer e então se libertar daquele domínio do pecado. Então, como só Deus sabe o que vai dentro de nós não podemos dizer que a salvação depende de nós. Ela depende de um estado de espírito que se forma dentro de nós, mas quem julga se nós estamos aptos ou não à salvação é Deus, não pode ser outro. Eu posso querer a salvação, mas não basta querer. Eu tenho que ter dentro de mim o estado necessário para que essa salvação aconteça. Na verdade é isso. Necessariamente nós temos que passar pelo pecado. Necessariamente. Isso, para o ponto de vista da vida única, é meio esquisito, né? Que a pessoa tem que então cometer pecado. Espera, eu não cometi pecado ainda, deixa eu correr para o pecado para eu ser salvo. Então é estranho isso, para quem pensa que só tem uma vida, mas para nós que sabemos que a alma tem as vidas sucessivas, se desenvolvendo a cada vida, avançando mais e mais, é muito natural que ela já tenha passado em estados bastante primitivos, de vida bastante primária. Pois não? Que não é verdade. O conceito de que a alma passa poucas vezes pelo pecado é um conceito equivocado. Na verdade, todas as almas passam por várias experiências no campo do pecado. Não quer dizer que nós tenhamos que passar por todas as experiências. Não é? É igual aquele conceito que é espírita, que fala que a pessoa tem que aprender de tudo, senão ela não é um espírito perfeito. Isso é uma coisa errada. Você não tem que aprender de tudo. Você tem que aprender aquilo que Deus determinou para você aprender. Você é aquilo que Deus fez. Ele criou você para uma determinada finalidade. Eu não preciso ser médico numa encarnação, engenheiro na outra, dentista na outra, lixeiro na outra, entendeu? Padre na outra, pastor na outra, rabino no outro. Não tem necessidade disso. Para cada um, Deus tem um plano para realizar nas suas vidas. Então, ele cria, eu penso que ele cria as almas com determinadas aptidões. E a alma tem aquelas características para sempre. As mesmas aptidões de trabalhar em determinado campo da existência da obra de Deus. É como se você fosse um marceneiro da obra divina, e toda vez que você nasce, você sempre é um marceneiro. Às vezes trabalhando num lugar, no outro, de uma forma ou de outra, mas você sempre tem aquela aptidão natural que Deus criou você para aquilo. Então, me parece que é assim que funciona a criação. Por isso a gente tem que respeitar a aptidão das pessoas quando elas querem trabalhar, desde que elas sejam aquilo que elas sentirem vontade. Os filhos nunca devem ser orientados para estudarem, para se formarem em função de uma profissão ser importante ou de ser lucrativa. Isso é um equívoco criado pela sociedade de consumo. A pessoa deve ser aquilo que ela tem vontade de ser, porque ela deve ouvir a sua aptidão. Existem algumas almas que não têm muito ainda definido o que ela gostaria de ser, mas deixe o tempo fluir que ela vai encontrar esse veio da sua experiência. Isso é importante. Tá? Então não temos necessidade de passar por todos os males, mas por alguns males nós temos que passar. E é Deus que programa isso também. Ele faz o bem e o mal ou não? Está escrito isso, né? O Senhor faz o bem e o mal, eu sou a luz e as trevas. Eu que faço tudo, eu sou o Senhor. Então tudo está sob o domínio da mente divina, que vai trabalhando os seus filhos para que eles possam ter um estado de iluminação, que possam conhecer o universo e desfrutar da vida em plenitude. Tá bem? A vida pode ser desfrutada em plenitude de diversas formas, que ainda a gente nem conhece, porque nossa terra é bastante atrasada. Porque há realizações e coisas na criação, no universo e na vida com Deus que a gente ainda não conseguiu desfrutar. Mas essas bênçãos estarão presentes na nossa vida. Tá bem? No futuro, conforme a vontade do nosso Deus. Como que o pecado surge em nós? Eu acho que isso
próprio da experiência mesmo da alma, da sua luta no ambiente que ela existe. Não é assim, eu não vejo a tentação como um inimigo nosso, uma coisa. Ela é necessária para que a alma viva a experiência. Que liberdade nós temos? Ou nós somos escravos das trevas, né? Ou nós somos escravos de Deus. Porque a nossa mente ela não funciona livremente, ela tem que funcionar, ou nós estamos dependentes de Deus, ou do mal, das trevas, ou da luz, ou da escuridão. Não tem meio termo nisso. E a gente, no mundo como nós vivemos, a gente se debate entre as trevas e a luz. Nós que sabemos o que é a luz, queremos ir para ela. As trevas dizem, não vai não, fica aqui e tal, comigo, eu tenho isso para te oferecer, etc. Então a gente cede às vezes às trevas, ou resiste a ela, e vai para o lado de Deus em função da nossa condição. Às vezes a alma sabe e não consegue deixar de fazer. Ela segue fazendo, cometendo pecado, mesmo ouvindo a palavra de Deus. Isso é normal, o Senhor vai pegar ela ali na frente, questão de tempo. Então ela sofre as consequências para ela saber que as coisas erradas não podem fazer parte da vida dela, através de sofrimentos no pós-morte, ou às vezes antes mesmo de morrer o corpo, para que a alma possa aprender. Então tudo é aprendizado. Assim, o pecado nasce da necessidade que nós temos de encontrar a nossa salvação. O pecado nasce para isso, se ele não nascesse. Se o Adão não desobedecesse o Senhor, não teria humanidade. Tudo teria ficado no seio do Pai. Ele tinha que comer a maçã lá do conhecimento, né, o fruto do conhecimento. Para ele saber discernir o que era o bem e o mal e poder viver livremente da mente de Deus, senão ele não teria consciência da sua existência. Lembra sempre dessa imagem que lá no Éden, antes deles comerem lá do fruto do conhecimento, eles andavam pelo jardim nus e não sabiam disso, eles não sabiam que estavam nus. Eles viviam ali sem ter consciência de que eles existiam. Aí depois que come o fruto é que eles percebem que eles estão sem roupas. E aí, simbolicamente, eles pegam umas folhas e se cobrem. Tanto que Deus, quando chega e questiona ele, fala, quem foi que mostrou que vocês estavam nus? Deus pergunta assim para eles, né? Eu comi da árvore do conhecimento. Então bom, então agora você não pode ficar mais aqui. Então a alma é expulsa do seio de Deus, para que ela possa vir habitar nas regiões da criação. Então, funciona desse jeito, é necessário. Então eu acho que não existe livre-arbítrio, Walter, mesmo dentro da liberdade que a gente tem de fazer escolha, a nossa liberdade não vai muito longe, ela vai até um certo ponto, logo a lei já entra com os agentes dela e aí envolve o todo, né? E barra a nossa liberdade ali na frente. Então, que liberdade temos? Nós somos livres se nós estamos em Deus. Aí estamos livres dentro daquilo que Deus tem como proposta para nós. Em resumo é isso. Tá bem? Mais alguma dúvida? Aqui primeiro, Regina. Se ela é gerada por Deus? Sim. A experiência da gente com Deus, na área do sofrimento, cessa no momento em que Ele já colheu os frutos das nossas reações em relação àquilo que nós estamos recebendo. Por exemplo, alguém recebe um sofrimento e se revolta contra ele e se posiciona mal perante Deus, eu não merecia isso e tal, algumas posturas que a gente vê acontecer assim. O sofrimento vai continuar, se não agora, daqui a pouco, daqui mais tarde, numa próxima vida, até que a pessoa diga, não, bendito é aquilo que o Senhor faz. Se assim está, é porque tem que ser assim. Então, aí nós harmonizamos com Deus. Então, nós nos submetemos a Ele e dissemos assim, Senhor, é verdade, aquilo que eu estou passando é justo. Isso, a nossa consciência internamente, não adianta, não é da boca para fora. E aí Deus faz cessar o sofrimento. É só para corrigir a alma. Mas enquanto a alma estiver revoltada contra Deus, ela vai continuar sofrendo. Porque o sofrimento é para corrigir a postura da alma. Só existe um jeito da gente viver bem, com Deus, não tem outro jeito. E a gente não sabe fazer a nossa própria felicidade. Essa ideia de que você constrói a sua felicidade, isso é uma ideia do mundo. Isso é a ideia das doutrinas humanistas. Que você tem capacidade para você criar a sua própria felicidade, gerar seu futuro, não sei o que e tal. Isso é doutrina humanista. Essa doutrina é diferente.
Ainda ontem eu conversava com os irmãos aqui no nosso jantar e falávamos sobre algumas doutrinas que ensinam essas coisas. E que eles pensam assim que isso é um conhecimento muito elevado. Mas quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, nós vemos que tudo o que eles estão falando está em contradição com os ensinamentos gerais das Escrituras. Porque enquanto você não entender que Ele é o Senhor e que Ele faz o que Ele quer, e que sempre é para o seu bem, você vai sofrer. Ele tem os mecanismos da criação, que envolve toda a criação, e todos os seres vivos, e fatos, e tempo, e acontecimentos. E Ele vai te enfiando nos acontecimentos desagradáveis, até você falar, Pai, misericórdia. Aí Ele fica vendo se é verdadeiro aquilo, tudo, e faz cessar o sofrimento. Então, tudo é a mente de Deus que opera para o nosso bem. Entenda você ou não, Ele não se preocupa com isso. Se você aceita ou não aceita, para Deus não faz diferença nenhuma. Você não aceita, não tem problema. Você vai passar o resto da sua vida sofrendo, e quando você deixar essa vida, você vai passar uma temporada na escuridão, nas regiões da morte, ou nos infernos. Fica lá um tempo. Quando você sair de lá, você vai sair melhor, com certeza. Aí te dá uma outra vida. Você vai ser testado novamente nas mesmas coisas, para ver se você realmente se corrigiu. E aí Ele te liberta daquilo. Então, ir contra Deus é ir contra a nossa felicidade. Não vá contra Deus em nenhuma circunstância. Ele é o Senhor, diga amém, amém, amém. Quando doer, fala misericórdia, Senhor, misericórdia. Você vai falar o quê? Não é verdade? Eu faço assim, às vezes, a coisa bate duro em mim, eu joelho no chão. Misericórdia, misericórdia. Eu vou falar o quê com ele? Vou falar, é injusto o que você está fazendo comigo? Como é que o senhor deixa acontecer uma coisa dessa? Não posso falar. Misericórdia é a palavra. Ele diz assim, tem compaixão de mim. Eu entendo que eu sou o causador deste mal, não é? Mas tem misericórdia de mim. Davi fazia muito isso. Davi é a expressão do homem pecador que se arrependeu dos males que fez e tal. Então essas imagens são importantes para a gente poder descobrir o caminho que nós precisamos seguir para a nossa felicidade. A questão da evolução. No ponto de vista espírita, não está errado a maneira deles verem as coisas, porque eles não consideram as Escrituras. O problema está nas Escrituras. Quando você começa a entender quem é o povo de Deus e como funciona o universo, você percebe que, na verdade, não há evolução, há transformação. Muito menos das almas. Eles costumam dizer que o espírito nasce simples e ignorante. Absolutamente. Só se ele foi gerado de uma fonte simples e ignorante. Então, o conceito espírita de que a alma nasce simples e ignorante é equivocado, porque é contraditório ao pensamento das Escrituras Sagradas, de que nós somos deuses. Se nós somos deuses e saímos da intimidade de Deus, obrigatoriamente nossa alma precisa ser perfeita como Deus. Jesus não disse no Evangelho segundo João, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. Como é que nós podemos ser perfeitos como Deus? Fala para mim. Só se nós formos deuses. Então, se nós formos deuses, está certo, nós vamos ser perfeitos. Quando terminar essa busca, vamos dizer assim, essa caminhada em direção à perfeição, nós voltamos ao seio do Pai. Porque passamos a ser Deus, a ser Deus novamente, na intimidade dele. A nossa individualidade, ela some no final do processo. Quando terminar a eternidade, a individualidade se desfaz, embora a nossa consciência não. A gente vai se perceber dentro de uma eternidade, até que um novo ciclo comece de novo a existir. Eternidade e eternidade são ciclos existenciais do universo, que dura bilhões e bilhões e bilhões de anos. É uma coisa tão longa de tempo que parece que é eterno. Nós somos deuses. E se somos deuses, nós saímos do Pai. Se somos uma fagulha da divindade, uma fulguração da luz divina, obrigatoriamente nós temos que ser como Deus. Mas então eu funciono sozinho? Eu posso brigar com Deus? Não, você não funciona sozinho. O seu ser não funciona
fora da mente de Deus. É a mente de Deus que permite você existir como uma consciência individualizada. O que é consciência individualizada? Eu percebo que eu existo separado de Deus, de você, entendeu? Eu sou um indivíduo separado. Isso chama consciência individualizada, mas não se segue que, sendo a minha intimidade proveniente do próprio Deus e sendo como Deus, eu possa fazer o que eu quero, e eu dependo dele. Assim como o Filho depende dele, o Verbo. Ele sustenta a vida no Verbo e sustenta a vida em nós. Toda a nossa atividade mental, as nossas realizações, tudo depende da mente divina, que permite a gente desfrutar da obra dele, desfrutar de tudo que ele faz e perceber que ele é o nosso Pai. Isso é a criação. Então nós não precisamos evoluir. Mas então por que nós fazemos coisas más? Porque quando o universo foi criado, ele desce de um estado de pureza ao estado caótico, ao estado mais grosseiro, desorganizado, como a ciência diz que foi um dia os mundos. É um caos. Então as almas acompanham esse mesmo movimento. E daí tudo começa a se transformar, não só o universo, mas também as almas. Elas vão se transformando e se ajustando e se arrumando. Então não se trata de evolução, trata-se de uma transformação. E a evolução depende do ambiente, de fatores ambientais, temperatura, comidas que nós temos, a cultura que se forma em determinado lugar, e uma série de outros fatores que a ciência sustenta como pontos que são necessários à evolução. Então, a evolução iria se ajustando à transformação do ambiente. Na verdade, não é isso. É uma inteligência que transforma todas as coisas. Nada se cria, tudo se transforma. Bom, Lavoisier, se não me engano. Assim, a evolução no ponto de vista das Escrituras é a alma tomando posse da sua própria eternidade. Porque quando você toma posse da sua eternidade, você começa a entender a criação, o universo, a vida, o porquê que você tem que viver bem, a família, os filhos, por um ponto de vista divino e não humano. Porque a família, do ponto de vista humano, dá uma olhada aí o que está acontecendo. O homem, por si mesmo, não pode fazer o futuro. O homem quer construir as coisas por ele mesmo. E ele diz, tem um Deus lá que está me ajudando, mas ele não escuta esse Deus. Hoje eu estava vendo um programa lá, e foi um religioso falar, e ele argumentando sobre as verdades da vida, né? Ele disse, não, João disse, conhecereis a verdade vos libertará. Está certo, só que no contexto que ele estava falando, estava errado. Ele estava falando de uma coisa da terra, de uma verdade humana que precisava ser revelada. Ora, a verdade que vai te libertar é a verdade eterna, é a verdade de Deus, não é a verdade de homens. Os homens usam as Escrituras para atender os interesses dele, como se aquilo fosse, não, olha, Deus falou que a verdade vos libertará, então a verdade tem que ser revelada para todo mundo, a verdade dos homens. A verdade é de Deus, a verdade da eternidade, é isso que liberta. Quando nós conhecemos que somos filhos do Altíssimo, somos deuses, aí sim nós somos livres. Então precisamos entender que este processo de transformação nos conduzirá obrigatoriamente ao estado de eternidade. Salvação é tomar posse da eternidade, é isso. Tomou posse da eternidade, acabou, você não volta mais para a escuridão. Lembra-se, escravidão é um quarto sem luz, apareceu uma luz ali, abriu uma porta, você vai lá, descobre que tem um mundo maravilhoso lá fora, o pessoal fala, você quer voltar aqui para dentro da escuridão? Você fala, jamais, não quero mais voltar. Por quê? Porque os dons de Deus, que é a salvação e a eternidade, são sem arrependimento. Não tem arrependimento, você não volta para trás. Não tem como voltar atrás. O pecado, quando acontece, ele gera uma consequência de sofrimento. Se a consequência for intensa, a alma tende a não repetir mais aquilo, porque ela é orientada no intervalo da sua existência sobre a consequência das coisas erradas que ela fez. Olha, você passou por isso e aconteceram isso por causa dessas coisas que você fez. Você não pode agir dessa maneira. Então a alma guarda aquilo na sua consciência e quando ela nasce, embora ela esqueça nos primeiros tempos, mas lá no fundo da consciência dela está o alerta, não faça isso. Sempre há uma tendência de melhorar, nunca piora.
ela pode vir a pecar em outros aspectos e não errar mais naquele ponto. A alma vai se ajustando aos poucos, ao longo das vidas. Não é uma coisa rápida, demora muito tempo. Entendeu? Demora um tempo considerável. Deixa eu só agora fazer a conclusão. Vamos aqui na parte de referências. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, é a passagem citada pela irmã ali, capítulo 12, versículo de 9 a 10, 9 e 10. Quando o Senhor falou a Paulo sobre o espinho na carne, que era uma perturbação que ele acabou sofrendo pela vontade de Deus, o apóstolo foi procurá-lo por 3 vezes, pedindo a ele que o livrasse daquela perturbação, daquele tormento. E o Senhor respondeu a ele assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Veja que aqui há uma coisa estranha aqui na passagem, veja só. Ele diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uai, mas como o meu poder? Eu poderia perguntar para ele assim: mas e o que eu tenho com isso? Você quer aperfeiçoar seu poder na minha fraqueza? Entendeu? Percebe o que ele está dizendo para Paulo? O meu poder em você se aperfeiçoa na fraqueza. É isso que ele quis dizer. O meu poder em você se aperfeiçoa na fraqueza. Porque é o poder de Deus que ele está falando. Então como é que Deus, para poder aperfeiçoar o poder de Deus, vai me fazer fraco? Deus não precisa de aperfeiçoar o poder dele, porque já está perfeito. Então é o poder dele que está em mim. Percebe? A irmã, percebe aí na leitura? Olha lá, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza de quem? De Paulo. Então o poder de Deus está vivo em nós. E ele, para aperfeiçoar o poder dele em nós, que é a sabedoria, que é a eternidade, ele enfraquece a nossa humanidade. Os nossos valores, a nossa vaidade, nosso orgulho e tal. Ele pega e vai enfraquecendo aquilo. É o que ele disse para Paulo: a minha graça te basta. Quer dizer assim, eu te dou tantas coisas, o que é que você precisa mais? Isso já é suficiente para você. Fica firme aí, porque é desse jeito que eu aperfeiçoo meus filhos. Então, quando sofremos, quando passamos por dificuldades, por provas, por tormentos, nós estamos sendo aperfeiçoados. Agora, isso só tem sentido se nós somos eternos. Porque se nós tivermos uma vida só, não tem sentido nenhum. Aí tudo perde o sentido. Pode pegar a Escritura e descartar, porque não tem sentido. Como é que Deus vai trabalhar a alma? Tem gente que morre, vai lá para o outro lado sem saber de nada dessas coisas. Esta alma estaria perdida aí pela escuridão, para sempre, conforme os teólogos falam. Se ela não pode nascer de novo, então ela está perdida para sempre. Mas para os teólogos não importa, eles não se importam se a alma vai ficar eternamente perdida. O sistema de teologia não tem inteligência. É uma coisa que foi concebida para você crer e não para você entender. E esse trabalho que hoje nós fazemos, essa nova doutrina que nasce, é para nós entendermos e crermos, evidentemente. Tá bem? Sem que esses teólogos percebam, eles estão dominados por um grande egoísmo. Um grande egoísmo. Bem, a outra passagem aqui, os irmãos podem examinar, é aquela em que 2 homens subiram ao templo para orar, né, o fariseu e o publicano, e um se colocou ali como justo, né, e o outro como pecador. E o Senhor disse que aqueles que reconhecem seus pecados e pedem misericórdia, esse sim é justificado. Tá bem? Então nada de querer ser bonzinho, nada disso. Nós somos o que somos. Ponto. Estejamos felizes com isso. Está tudo certo. Não tem nada errado. Tá bem? O Senhor nos guarde, nos abençoe. Abençoe os irmãos nas outras comunidades. Amém.